Quem desenvolve software não pode correr do uso de cloud. Ser capaz de resolver e definir arquiteturas utilizando o cloud vai te colocar em uma posição de elite entre os profissionais de TI. Mas eu sei que criar uma solução de nuvem pode ser um processo demorado, repetitivo e às vezes até muito chato. Mas hoje eu vou te mostrar como criar seus recursos de nuvem com apenas um comando e usando o que o dev mais gosta de fazer, que é código. Hoje a gente vai falar de Terraform. Fala aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronês e hoje eu quero falar com você sobre Terraform. Mas antes eu quero fazer um disclaimer aqui com você, porque pode ser que você que trabalha com desenvolvimento de software, você que é dev, pensa assim, pô Fabrício, mas por que eu vou aprender esse lance de Terraform? Cara, se você hoje desenvolve aplicações e quer se destacar no mercado, sendo capaz de criar soluções escaláveis, resilientes, trabalhar em grandes projetos baseados em microserviços e ter o seu perfil aí altamente procurado pelas empresas e também ter acesso às melhores remunerações, não dá para você só pensar no desenvolvimento do software, na codificação. Você precisa ser capaz de entregar o projeto de ponta a ponta. E o Terraform é uma das principais ferramentas hoje no mercado quando a gente fala em criar as nossas soluções de nuvem. Por que isso? Por que o Terraform é tão irado e ele é tão utilizado pelas empresas? Porque criar a nossa solução, nossos recursos de cloud, principalmente quando a gente fala em utilizar a interface web, é um processo bastante burocrático, vamos dizer assim, né? Porque tem várias interfaces ali, você vai ter que navegar por diversas janelas para poder criar toda a solução, ainda mais quando a gente fala em arquiteturas complexas, aqueles projetos que você quer participar baseado em microserviços com alta escalabilidade e resiliência, são muitos elementos que devem ser criados. E fazer isso num terminal web, fazer isso direto na interface do cloud provider vai te tomar bastante tempo, vai ser ruim de você reproduzir e vai ser ruim também de você distribuir e automatizar. E aí quando a gente utiliza ferramenta como o Terraform, que você consegue, vamos dizer assim, programar o seu recurso de cloud, não é bem programar, né? Mas você consegue declarar tudo utilizando o código, você consegue definir no código tudo que você precisa, todos os elementos que você precisa, o seu cluster Kubernetes, o seu serviço lá de container registry, e com um simples comando sobe tudo lá para o seu serviço de nuvem e vai estar pronto para você utilizar. E o legal também é que caso você altere ali o que você escreveu no código, o que você declarou no seu projeto de cloud e aplicar de novo com a linha de comando, você consegue fazer as alterações que você declarou no código sem se preocupar ali com ordem de execução, nada disso, porque o Terraform faz isso para você. Bom, o Terraform ele é uma ferramenta criada pela HashiCorp. Se você não conhece, a HashiCorp é uma das principais empresas hoje no mercado quando a gente fala em soluções de cloud e de DevOps. Ele é escrito em Go e, como eu disse, o Terraform ele trabalha de forma declarativa, onde você declara os elementos de infraestrutura e a ferramenta cuida disso para você. E além disso, o Terraform ele é tão extensível, né? Ele é tão flexível que você consegue trabalhar com os principais cloud providers do mercado. Pô, Fabrício, então dá para trabalhar com a AWS e o Terraform? Dá, você consegue trabalhar criando os seus elementos de cloud na AWS, no Azure, no Google, na Oracle, DigitalOcean. Quando a gente fala nos principais cloud providers hoje no mercado, você pode ter certeza que tem lá o provider, você tem ali o plugin para trabalhar com ele e o Terraform. Inclusive, você pode utilizar também o Terraform para estruturas on-premise, mas o foco dele é realmente muito mais ambientes de cloud. E como você está utilizando código para criar suas soluções de nuvem, você consegue utilizar algumas práticas que você já conhece, como reaproveitamento de código, utilizando ali a criação de módulos, que é como se fosse ali uma biblioteca que você cria para
facilitar a criação de elementos no Cloud Provider, soluções na sua arquitetura, você consegue fazer esse reaproveitamento, você consegue utilizar variáveis para facilitar a parametrização. Como você está utilizando o código, você pode utilizar repositórios como o GitHub para gerenciar e versionar o seu projeto, você consegue criar automações. Cara, é uma ferramenta fantástica que vai fazer toda a diferença na sua carreira e vai ser mais um elemento que você vai conhecer no processo de entrega de software. Você vai não só pensar na codificação do projeto, mas também na solução de nuvem que você vai rodar a sua aplicação, certo? Então, antes da gente começar aqui o projeto, eu quero te mostrar aqui a página do Terraform, onde você consegue aqui, ó, entrar em downloads e fazer a instalação do Terraform. O Terraform, ele roda em qualquer sistema operacional, você consegue rodar no macOS, você consegue rodar em Windows, Linux, FreeBSD, cara, provavelmente tem ali a versão do Terraform para o sistema operacional que você utiliza. Você pode criar também um container Docker ali com o Terraform instalado e utilizar sem problema nenhum. E é importante que você faça a instalação dele aqui seguindo, né, as etapas de cada sistema operacional, né, no caso o sistema operacional que você vai estar utilizando aí. E vamos agora entender como fazer a criação de um projeto com o Terraform e criar um cluster Kubernetes no Azure. Nós vamos criar um cluster AKS no Azure. Bom, então vamos lá, vamos criar aqui o nosso projeto Terraform. Quando a gente vai trabalhar aqui com o Terraform, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é abrir o meu editor de texto. Eu aqui estou utilizando o VS Code, mas você pode utilizar o editor que você achar melhor. Você pode utilizar Sublime, pode utilizar Vim, você pode utilizar bloco de notas, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha aí um editor para que a gente vai trabalhar aqui com código. Eu recomendo que você utilize o VS Code, porque é uma ferramenta amplamente utilizada no mercado, é um padrão hoje nas empresas e ele tem aqui uma extensão muito irada para você trabalhar aqui, ó, com o Terraform, que é a extensão Terraform da própria HashiCorp, certo? Então, se você estiver utilizando o VS Code, utiliza essa extensão que ela te ajuda bastante, certo? Então, aqui eu vou mostrar para você como funciona o Terraform e como é que a gente faz para criar os nossos elementos em um Cloud Provider. Como eu disse, você precisa ter aqui o Terraform instalado. Então, se você ainda não tem, instala aí o Terraform. E como a gente vai utilizar aqui o Azure, a gente vai utilizar o serviço de nuvem da Microsoft, é importante você ter também aqui o Azure CLI, que é a ferramenta de linha de comando do Azure, para você interagir ali com o Azure e criar os seus elementos lá na sua conta. E o Azure CLI aqui no caso, ele vai ser a forma que a gente vai utilizar para autenticar a nossa conta aqui com o projeto Terraform. Então, é importante você ter o Azure CLI instalado, você ter uma conta no serviço do Azure também e executar aqui no caso, né, o comando AZ login para você autenticar com a sua conta. Eu no caso aqui já tenho o Azure CLI instalado aqui, ele já está rodando aqui, eu tenho ele instalado no meu ambiente Linux, porque eu estou utilizando aqui o WSL. Você pode estar utilizando o Windows, não tem problema nenhum. E no caso aqui já está tudo certinho. Já tem o Terraform também aqui e tenho também o Azure CLI. Caso você não tenha, é importante você fazer a instalação, certo? Mas antes da gente continuar aqui, faz o seguinte, dá um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita. E se você quiser saber mais sobre a formação
DevOps Pro, que é o meu treinamento para ajudar você a se tornar esse profissional capaz de trabalhar não só com Terraform, mas com Docker, Kubernetes e diversas ferramentas do mundo de cloud de DevOps, tem o link aí embaixo para você saber mais. Para trabalhar com o Terraform, eu preciso criar o meu arquivo TF, que é onde eu vou realmente codificar o meu projeto. Então aqui eu vou colocar, ó, main.tf, certo? E aqui eu vou colocar toda a declaração do meu projeto, vou colocar os meus recursos e todas as configurações que o meu projeto vai ter. Para fazer isso, eu preciso utilizar a linguagem do Terraform, que é o HCL, HashiCorp Configuration Language. E o HashiCorp Configuration Language, ele é uma linguagem baseada em blocos. Você sempre vai criar blocos para definir os seus elementos e as suas configurações aqui no seu projeto Terraform. A estrutura do HCL é a seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui minha colinha, a estrutura, ó. Essa é a estrutura de um bloco no Terraform, onde eu primeiro declaro o block type, qual é o tipo de bloco que eu vou criar nesse momento. A gente vai ver aqui alguns tipos de bloco. Eu coloco aqui block label para colocar a definição do meu subtipo de bloco, aqui principalmente quando a gente cria um recurso, que a gente vai ver também, ou também para colocar o nome, para definir o nome desse bloco. Então, dependendo aqui do block type, você pode ter um ou mais block labels, aí depende do tipo de bloco, certo? E aí dentro do bloco, que vai ser aqui o meu body, né, o corpo do meu bloco, eu tenho os identificadores e as expressões. Os identificadores são os parâmetros que eu vou definir ali do meu bloco e a expressão vai ser o valor que eu vou atribuir a essa identificação, a esse parâmetro. Se você olhar aqui essa estrutura, né, do HCL, parece muito a criação de uma função em algumas linguagens de programação. Parece que você está criando aqui um método em Java ou C# ou uma função aqui no Python. É claro, Python no caso não tem chaves, mas você está criando aqui uma função. E aí o block type você pode, cara, fazer aí uma comparação como se fosse o tipo de retorno daquela função, né? E aqui o block label fosse ali as informações, o nome daquela função, e aqui os parâmetros, certo? Dá para você fazer essa comparação tranquilamente, certo? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui o nosso projeto e eu vou te explicando aqui os tipos de bloco que a gente vai criar. A primeira coisa que você precisa ter em mente, lógico, depois que você instalou o Azure CLI, depois que você instalou aqui o Terraform, é que a gente vai se comunicar com o Azure. Então, como o Terraform ele é baseado em providers, que eu tenho ali o plugin que vai fazer a comunicação com o Cloud Provider, que vai fazer com que o Terraform consiga, né, utilizar o idioma daquele serviço para criar os elementos de nuvem, eu preciso declarar aqui que eu vou utilizar o provider do Azure. E para saber exatamente essa configuração, essa definição do provider, eu vou entrar aqui em registry.terraform.io, que é o repositório de providers ou de plugins que você pode utilizar no Terraform, e aqui você vai ver, né, os principais providers que você pode utilizar, e a lista é gigante. Ó. Você tem aqui o Azure, AWS, Kubernetes, tem aqui os principais cloud providers, mas se você procurar aqui, você vai achar realmente uma porrada. Aqui, ó, você tem como utilizar o Nomad, Helm, você pode utilizar aqui diversos como opções. Tá aqui, ó. Aqui no caso, ó, eu tenho os providers, mas eu tenho também aqui, ó, Nomad, Helm, tem todos esses caras aqui, tenho outros também, certo? Inclusive eu tenho também para alguns serviços on-premise, você pode utilizar VMware e tal, caso seja a sua necessidade. Mas aqui a gente vai focar
no Azure, certo? Então aqui eu tenho toda a documentação necessária para me comunicar com o Azure e utilizar aqui os recursos do Azure e declarar no meu projeto Terraform, certo? E para você dar o start, para você saber ali o mínimo que você precisa para criar e se comunicar com o Azure no seu projeto, eu tenho aqui, ó, essa parte da documentação que é o Use Provider. Aqui eu posso colocar, ó, exatamente esse conteúdo no meu projeto. Então, se eu simplesmente copiar e colar aqui, eu já tenho um excelente ponto de partida. E aí aqui ele criou dois blocos, né? Ele criou aqui o bloco Terraform e o bloco Provider. O bloco Terraform, ele é o Terraform Settings, é onde eu coloco todas as configurações do meu projeto Terraform. Aqui, no caso, eu tenho os providers que vão ser utilizados nesse projeto. No caso aqui eu só tenho a declaração do Azure, e quando eu crio esse bloco declarando aqui qual é o provider que eu vou utilizar, eu posso definir o source para definir qual provider que eu vou utilizar. No caso eu estou utilizando esse carinha aqui, e também a versão, eu posso definir qual versão que eu estou utilizando. Então é uma boa prática, se você está criando aqui um projeto para definir os seus recursos de cloud, definir qual versão do provider que você vai utilizar, além do provider, é claro, porque você consegue garantir que caso tenha uma atualização, que tenha uma incompatibilidade com algo que você utilizou aqui, quando você for utilizar o seu projeto em outros lugares ou colocar numa pipeline, ele vai utilizar a versão realmente que você definiu e não vai pegar a versão mais recente, como se fosse uma imagem de container, né? É uma boa prática você definir a tag, que é a versão da imagem. Aqui a mesma coisa, é importante você definir a versão. Eu posso colocar aqui também o require version, o required version. Eu posso definir qual versão do Terraform que eu preciso utilizar nesse projeto. Mesma coisa, pode ser que tenha alguma atualização no Terraform mais para frente, que tenha alguma incompatibilidade aqui com o projeto, e aí é uma boa prática você aqui colocar. Eu, no caso, vou colocar que eu vou utilizar, deve ser utilizado aqui um Terraform acima da versão 1.0.0, certo? E aí, definiu aqui, só vai conseguir rodar da versão 1.0 para cima, certo? Se você não colocar nada, ele não vai considerar nenhuma restrição, beleza? Bom, aqui eu vou definir também, nesse bloco provider, as configurações do meu provider, certo? Tanto que ele tem aqui, ó, Configuration Options. Se você verificar aqui na documentação do Azure Provider, você vai ver que aqui na definição do provider eu posso colocar diversas formas diferentes de me conectar à minha conta do Azure. Eu posso utilizar o Azure CLI, que é o que a gente vai utilizar aqui, que ele utiliza direto as credenciais do Azure CLI. Eu posso utilizar o Service Identity, eu posso utilizar a Service Principal. Então você pode definir aqui qual estratégia você vai utilizar de autenticação, e é claro que isso vai alterar as configurações aqui do seu provider, né? Então você vai declarar o uso aqui do provider do Azure, que vai utilizar o mesmo nome que está aqui, ó, em Required Providers, que aí o projeto já entende que é esse carinha aqui, e aqui você vai colocar as configurações específicas do provider. Eu, no caso aqui, eu vou colocar features vazio, né? Por quê? Porque eu vou trabalhar direto com o Azure CLI, então ele vai pegar todas as configurações do Azure CLI e tá tudo certo, beleza? Então aqui é a configuração inicial do meu projeto. E sempre que eu defino o meu Terraform Settings e aqui o meu provider, eu posso já iniciar o meu projeto, eu posso fazer com que o Terraform ele baixe todas as dependências ali necessárias para trabalhar e criar os meus recursos de nuvem que eu vou declarar aqui. Como se eu tivesse, sei lá, baixando as dependências do meu projeto em Node, com npm install, ou o NuGet no C#, ou Maven no Java e por aí vai. Aqui eu vou baixar as dependências, que no caso aqui vai ser o meu plugin.
plugin. Então aqui eu executo o Terraform init. Olha lá, e vai baixar aqui o provider, os meus plugins, no caso aqui é um só, e você vai ver que ele fica aqui, ó. Eu tenho aqui agora o meu plugin aqui local, já consigo trabalhar, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte também, eu vou utilizar o Terraform FMT. Esse cara, ó, ele formata e faz a indentação certinha do meu projeto. Então, se você estiver codificando, declarando aí no seu projeto aqui os seus recursos, de vez em quando coloca aí, executa o Terraform FMT, que ele vai formatar aqui certinho para você, beleza? Bom, legal. Então, definido aqui o meu projeto, as dependências do meu projeto, qual provider que eu vou utilizar, eu posso começar a criar os meus recursos de nuvem. E quando você vai criar um recurso de nuvem, né, e isso independente se é Azure, se é AWS, se é Oracle, não importa. Você vai utilizar um bloco, o tipo de bloco chamado Resource. O Resource é o recurso que você vai criar lá no Cloud Provider. Todo recurso que você vai criar lá, todo elemento que vai fazer parte da sua solução, você vai utilizar aqui o Resource. E o Resource, você vê que o autocomplete aqui do Terraform, ele já entrou em ação, né? Ele montou aqui o Resource, ele colocou aqui no caso 2 block labels, onde o primeiro block label é o subtipo, né? Ou melhor, o tipo de Resource, por isso que é o subtipo do bloco aqui, né? E vai definir qual é o tipo de recurso que eu vou criar e aqui no caso o nome que ele vai ser representado aqui no projeto. E aí como é que eu sei qual é o tipo de recurso que eu vou criar no Cloud Provider? Você tem que ir na documentação. Então aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu vou criar aqui no Azure vai ser o Resource Group, certo? Então aqui, ó, eu tenho o Azure RM Resource Group. Se eu vir aqui, ele monta, ele tem um exemplo aqui, ó, com uma estrutura básica que eu posso utilizar para definir um Resource Group no meu projeto. E aqui, ó, eu tenho diversos outros argumentos que eu posso passar também, além da localização e do nome. E eu tenho também aqui atributos que eu posso pegar também como retorno. Mas aqui eu não vou falar exatamente sobre o retorno, mas eu tenho isso também no Terraform, certo? Então aqui eu vou pegar esse cara, né, esse exemplo aqui, vou copiar e vou botar no meu projeto. Vou substituir aqui e tá aí. Criei o meu primeiro recurso, né, o meu primeiro elemento no projeto Terraform. Eu vou colocar aqui o nome dele de RG Vídeo, certo? Vai ser o nome dele aqui no projeto, como se fosse o nome dele, de variável dele, certo? E aqui eu vou botar o nome como Aula Resource Group. Opa! Aula RG, certo? Vai ser o nome do meu elemento lá no Azure. E aqui a localização, né? Eu tenho que definir a localização do meu Resource Group. No caso aqui, eu vou botar o East US 2. Beleza? Então agora eu já tenho o meu primeiro recurso criado. E para criar ele lá no Azure, eu tenho o comando Terraform Apply. Ou seja, ele vai aplicar, né, o que está aqui declarado no meu projeto, certo? Então executo aqui, dou Apply. Ele vai verificar ali o conteúdo, e aí diz, ó, você vai criar um recurso lá no Azure, né, com essas definições. Você quer aplicar essa alteração no projeto? Quero. E aí ele mostra aqui para mim, ó, o recurso que vai ser criado, e ele separa aqui, ó, o create, né, que é criação, e ele diz aqui no final, ó, o plano de execução é adicionar um recurso, não vou alterar nenhum e também não vou destruir nenhum. Então eu posso vir aqui, yes, e aqui, ó, ele vai criar isso lá para mim. Ele já está se comunicando lá com o Azure e está criando para mim. Se eu vir aqui na minha conta do Azure, deixa eu pegar aqui a tela, tá aqui, ó, e dar um refresh, deixa eu entrar aqui no Azure, certo? No meu painel e entrar aqui em Resource Group. Se eu vir aqui agora, vou aplicar, ele vai mostrar aqui para mim, ó, aula
RG. Então, eu acabei de criar aqui o meu primeiro elemento com você de cloud aqui dentro do Azure. Se eu quiser alterar esse cara, o que vai acontecer? Eu posso vir aqui, alterar, por exemplo, aqui o nome, botar só aula e fazer aqui o mesmo processo. Executar o apply, ele vai mostrar para mim aqui o plano de execução e olha só que interessante, aqui ó, ele diz o seguinte, cara, como você está mudando o nome desse Resource Group, essa alteração ela força que esse recurso seja recriado, ou seja, ele vai destruir o recurso que já tem lá no Cloud Provider, lá no Azure, e vai criar outro no lugar. Quando eu faço isso, quando eu faço um replace, né, quando eu faço uma troca, eu tenho aqui um downtime, porque eu estou recriando o meu elemento lá no Azure. Então aqui eu tenho perda, né, de elemento ali no meu Cloud Provider. Esse elemento vai ser recriado. É diferente de uma atualização, aqui ó, no caso de uma alteração, onde eu só estou mudando ali os parâmetros. Aqui não, ele está sendo destruído e criado de novo. Isso é muito importante você ter em mente, que quando acontece um replace, você tem perda de elemento na nuvem e pode comprometer ali a sua solução. Mas aqui no caso, eu vou botar um yes para ele realmente recriar. E aí ele vai destruir ó, o meu elemento lá no Azure. E se eu atualizar aqui, se eu der um F5, ah lá, ele no caso deletou, né? E agora ele vai... Ah, não, ele mudou aqui o filtro. Ele deletou, aqui no caso ele ainda está aparecendo, né? Ele tem demora um pouquinho para aparecer. Cadê aqui? Você já aplicou, ainda está fazendo aqui, ó, a parte de recriar, por isso que ainda está demorando aqui. Deixa ele ver aqui, ainda está fazendo, deixa ele terminar e aí eu mostro para você. Aqui, ó, ele levou um tempinho aqui, ó, levou 1 minuto e pouquinho para destruir e recriar, mas se eu vir aqui, ó, e atualizar, olha lá, ó, agora eu tenho aqui o aula, porque ele alterou lá o nome, então ele destruiu e criou. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui o AKS, né, o Kubernetes que a gente quer que suba aqui no ambiente lá do Azure. E aí eu posso procurar aqui na documentação, ó, Kubernetes. Aí eu tenho aqui, ó, Kubernetes Cluster. Então aqui ele me dá também, ó, o exemplo de bloco para criar aqui um cluster Kubernetes, certo? No caso aqui, eu já tenho o meu bloco pronto, declarado, certo? Já tenho aqui criado. E o projeto aqui, esse código que eu vou colocar aqui, ele vai estar aí embaixo na descrição, vai estar um link aí para você pegar esse código e acompanhar aqui comigo, certo? Eu já até alterei aqui também o Resource Group junto. E olha só que interessante, vamos passar aqui ponto a ponto esse bloco do Kubernetes. Eu tenho aqui a definição do nome dele, né? Eu declarei ele aqui com a variável dele, né? Que no projeto vai ser K8S vídeo. Eu declaro o nome. Eu preciso também ter aqui a localização e o nome do Resource Group, que ele vai fazer parte. Como eu estou utilizando aqui o Resource Group, que eu declaro aqui em cima, ó, eu pego o valor dele, eu pego os valores de localização e do nome desse recurso aqui, desse bloco aqui. Então, é como se eu estivesse pegando um valor dessa variável, como se fosse, não, eu estou pegando aqui, né, da variável RGVideo, que é um bloco de recurso, o valor de localização e aqui o nome, né, que eu preciso aqui definir location e o resource group name. Tudo isso tem na documentação aqui do Cloud Provider, né, do provider aqui do Terraform. É importante que você, sempre que for trabalhar com um serviço de cloud, você verificar na documentação aqui como você faz para criar esses recursos, porque é diferente para cada serviço de nuvem. E é importante também você entender o serviço de nuvem, como os elementos dele funcionam. Não é simplesmente, eu sei Terraform, consigo trabalhar com tudo. Não, você tem que entender o Cloud
Provider também. Então aqui, ó, no Resource Group eu tenho lá os campos, né, os atributos, tem um ID aqui também, que eu, no caso, não vou utilizar, e no caso aqui eu estou pegando o location e o name, certo? Então aqui ele vai pegar. Eu tenho aqui o DNS, né, o DNS prefix, que é utilizado para o Kubernetes. Eu tenho aqui o node pool, na definição, o perfil de máquina que eu vou utilizar. No caso aqui eu vou criar 5 máquinas, né, no meu cluster Kubernetes. Vou diminuir aqui para 3. Depois a gente bota mais. Aqui o identity, e aí dessa forma, com essa declaração aqui, eu já vou ter tudo que é necessário para subir um cluster Kubernetes lá no Azure. Então, se eu vir aqui, ó, Terraform apply, ele vai mostrar o plano de execução de novo e vai criar tudo para mim. Deixa ele mostrar aqui, ó, beleza. Como eu alterei o nome de novo para o aula RG, ele vai recriar, né, vai mudar do aula para o aula RG e vai criar também o cluster Kubernetes. E aí você vê que aqui, ó, ele vai adicionar 2 recursos e vai destruir um, porque no caso está recriando ali o Resource Group, né? Então eu dou um yes, ele vai fazer aqui o processo, e esse processo, como eu estou criando aqui um cluster Kubernetes, ele demora mais, ele leva aqui em torno de 6 minutos para criar esse cara aqui para mim. E aí você deve estar pensando, pô, Fabrício, mais 6 minutos? Cara, só que, pô, ao invés de você tá aqui indo, né, no painel, criando aqui o Kubernetes aqui, botando todos os requisitos aqui, ó, criando o cluster Kubernetes, né, e tendo que colocar todas essas informações aqui, você fez isso uma vez, declarou aqui utilizando o código, aplicou e, cara, vai tomar um café, sabe qual é? Vai almoçar, vai fazer outra coisa enquanto a ferramenta faz para você. E se você estiver trabalhando com pipeline de CI/CD, com GitHub Actions, com Jenkins, ou seja lá o que for, cara, você vai simplesmente alterar aqui o código, você vai fazer um commit no repositório e ele vai fazer todo esse processo para você. Agora vamos esperar terminar aqui a criação para ver ali o resultado lá do cluster Kubernetes. Pronto, aqui ó, criou o meu AKS, meu cluster Kubernetes, e se eu vir aqui agora na tela aqui do Azure, eu consigo ó, vir aqui em Resource Group, aqui já criou alguns Resource Groups. Se eu venho aqui, ó, aula RG, tá lá, ó, eu tenho aqui o meu cluster Kubernetes, certo? E aí você deve até estar perguntando, pô, Fabrício, mas como é que esse cara, ele sabe quais alterações, como é que ele sabe que esse projeto aqui, né, quais são os elementos que fazem parte desse projeto? Se você reparar, assim que eu criei aqui o meu recurso lá na nuvem e alterei, fiz as alterações, ele criou aqui, ó, 2 arquivos, ó, o Terraform TF-State e o TF-State Backup. Se você olhar aqui o TF-State, aí tem todo o estado do meu projeto, né? E o mapeamento com os recursos que tem lá no Cloud Provider, o ID, todos os elementos estão aqui. E o backup ele tem a versão anterior, que foi quando só tinha lá ó, o Resource Group RG Video, certo? Então, toda vez que eu aplico o meu projeto e ele cria os recursos de nuvem para mim, ele vai armazenar aqui o estado nesse arquivo. Fabrício, o que acontece se eu perder esse arquivo? Você perde aí o estado e ele vai considerar como um projeto novo. Então você não pode perder esse cara. Tem como colocar esse cara remotamente e tal para você não perder o estado, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Aqui é mais para você entender como o Terraform funciona, certo? Então agora eu tenho aqui o Kubernetes criado lá no meu ambiente Azure. Eu poderia pegar ele aqui, né, e fazer a conexão direto para utilizar aqui o Kubernetes. Mas eu vou fazer diferente, porque, pô, eu estou trabalhando aqui com o Terraform. Então, eu não quero ter que ir no painel do Azure para me comunicar com o meu cluster Kubernetes. Para fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um recurso a mais, que vai ser o arquivo de configuração do meu
cluster Kubernetes, o arquivo para colocar no kubectl, vai ser o meu kubeconfig. E para isso, para criar esse recurso, já que nada mais é do que um arquivo texto na minha configuração, eu vou utilizar aqui um outro resource que vai ser o local file, certo? E o local file cria um arquivo local para mim, certo? Então, eu, no caso, vou trabalhar aqui. Deixa eu pegar esse carinha, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui em registry.terraform.io. E eu vou botar aqui, ó, local file, certo? Tá aqui, ó, local file. E aí, você tem aqui um exemplo, ó, de como criar esse local file. E o conteúdo, no caso, eu vou ter que pegar aqui do cluster Kubernetes. Vou pegar aqui desse cluster que foi criado. Aqui o file name eu vou colocar kubeconfig.yaml, certo? E aqui o conteúdo eu vou pegar, né, no caso aqui eu já tenho, eu vou pegar aqui da minha colinha, aqui ó, eu vou pegar do meu cluster Kubernetes o kubeconfig role. Então, se eu vir aqui, ó, cadê? Cadê aqui? Não, aqui no caso, né, tá no local file. Deixa eu procurar aqui o Azure de novo. Tá aqui, cadê? Documentação. Vou vir aqui em Kubernetes. Aqui, ó, Kubernetes Cluster. Se eu der um Ctrl F, aqui, ó, ele mostra para mim qual é esse campo. É o conteúdo do Kubernetes Config para eu utilizar ali com o kubectl. Então, agora, no caso, se eu aplicar de novo, né, ele vai dar erro. Por quê? Porque como eu coloquei aqui um outro resource, né, e ele também é de um outro provider, né, e não é só aqui do Azure, ele é um provider da HashiCorp, eu preciso executar o Terraform init de novo. E aí aqui, ó, beleza, ele baixou aqui de novo, né, as dependências, né, eu adicionei uma dependência nova no meu projeto e ele tem que pegar essa dependência. Então, dessa forma aqui, beleza, eu dou um apply, ele vai criar aqui para mim. Deixa eu dar um apply aqui, ó, beleza. Se eu der um yes, lá, beleza, pegou aqui. Eu botei até o nome, não alterei aqui o nome dele de variável, não. Vou botar aqui k8s_config, certo? Aí eu aplico aqui de novo, beleza. Ele vai analisar ali de novo a alteração que eu fiz. Beleza, aqui. No caso, aí vai destruir só aqui o meu arquivo, né? Porque só alterei ali o nome da variável, não tem problema. Se eu vir aqui agora, ok. Aqui, ó, tá criado o meu arquivo de configuração. Então, eu posso vir aqui agora e executar kubectl get nodes, pegar aqui e definir o kubeconfig, né? kubeconfig.yaml, tá lá, ó. Acessei o cluster Kubernetes. Pô, quero alterar agora a quantidade de nós do cluster. Eu posso pegar aqui, ó, o 3, botar aqui 5 e aplicar esse cara aqui para ele pegar ali e criar mais máquinas dentro do cluster. Eu dou um apply, ele vai verificar lá o estado, comparar o arquivo com o que tem lá, ele vai... No caso, ó, aqui que tá um detalhe importante, ó. Ele aqui, no caso, ele não tá recriando, ele não tá destruindo, ele tá só fazendo alteração. Se eu dou um yes, ele agora vai lá, vai adicionar mais esses 3 nós para mim, ó. E no caso, tá modificando. Deixa ele terminar aqui pra gente ver o resultado. Show de bola, aqui, ó, ele adicionou, né, os nós. Se eu executar aqui, get nodes, tá lá, ó. Criei aqui mais 3 nós, ó, tá aqui, ó, há 27 minutos são os que eu criei antes e aqui eu tenho os que eu criei agora, certo? E agora, putz, já criei aqui as minhas soluções de nuvem, já trabalhei aqui no projeto, agora eu quero destruir tudo que tá lá desse meu projeto Terraform. Não tem problema, é só vir aqui e executar Terraform destroy, esse cara vai vir aqui e vai
destruir todo o meu projeto aqui. Deixa eu terminar aqui. Olha lá, yes. E aí ele vai destruir aqui tudo para mim. Vai deletar o meu arquivo aqui, ó, já não tem mais, e vai eliminar os meus recursos lá no Azure. Se eu vir aqui no Azure, cadê? Tá aqui, ó. Se eu vir aqui em Resource Group, aí provavelmente já tá aqui com um processo de exclusão aqui no aula. Daqui a pouco ele vai sumir. E aí você vai ver todos os recursos sendo destruídos aqui, certo? Show de bola! Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender mais sobre o Terraform. Existem muito mais recursos que você deve aprender do Terraform, como o conceito de variáveis, output, criação de módulos. Dá para você também pegar o seu projeto Terraform e converter ele em diagrama, mas aqui o objetivo é realmente que você entenda os primeiros passos dessa fantástica ferramenta. E se esse vídeo aqui agregou você, te ajudou a dar mais um passo rumo à elite dos profissionais de TI, coloca aí embaixo hashtag rumo à elite para eu saber que fez a diferença para você, e não esquece também de se inscrever no canal, dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído, e também compartilha o vídeo nas suas redes sociais, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!